Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ILPI em Foco, o podcast da Dose Certa, feito para profissionais, gestores e donos de LPI, com o objetivo de deixar a sua ILPI mais segura, mais eficiente e mais humanizada. Hoje a gente vai falar sobre o tema segurança do residente, um tema super relevante para as ILPIs. Cada vez a gente vê as pessoas, graças a Deus, né, se preocupando mais com a segurança dentro da sua ILPI. Então, eu trouxe aqui duas pessoas super especiais para falar desse tema, que eu tenho um carinho especial, né, pela Nívia e pela Carla, que nos abriram as portas lá no comecinho, né, da Dose Certa, quando ainda éramos uma startup, onde a gente fez os nossos primeiros pilotos, né, dentro da ILPI da Nívia e da Carla. Então, sempre vou ter um carinho muito especial e um agradecimento sempre genuíno por vocês, tá? De verdade, obrigado. Além de serem colegas de trabalho, né? Já trabalhamos na mesma instituição por muito tempo, por uma grande coincidência, a Carla já foi chefe da minha esposa, né? Então, o mundo parece que aproxima da gente pessoas que a gente tem sintonia, né? Pessoas que têm a mesma essência. Então, para mim, é uma alegria realmente estar falando com vocês hoje aqui. Então, agradeço de coração a presença de vocês aqui, ainda mais para falar de um tema super importante, né? Um pilar absolutamente fundamental para qualquer LPI. E acho que ninguém melhor do que vocês para falar desse tema, vocês que são de uma instituição super preocupadas, né, com a segurança do paciente, no caso o hospital, ao que a ILPI de vocês é ligada. Mas antes disso, vou pedir para vocês se apresentarem. Carla e Nívia, por favor, e obrigado mais uma vez. Ah, que bom, Arley, estar aqui com você, batendo esse papo. Para nós também é uma grande honra saber que a gente participou aí desse processo lá de criação, dessa solução que veio para não só encantar, mas para garantir de fato a segurança para todo morador de todas as das ILPIs desse Brasil como um todo, né? Mas me apresentando para você aí de casa, meu nome é Nívia Pires, eu sou gestora de uma ILPI de grande porte em São Paulo e falo que há 28 anos eu fui apadrinhada com a minha vocação, que é fazer a gestão e o cuidado da pessoa idosa. Então, minha grande paixão é de fato estar onde eu estou hoje e poder falar com você, com esses colegas do segmento do envelhecimento que tanto também passam aí por dificuldades nesse segmento. Obrigada, viu? Obrigado, Nívia. Muito prazer estar aqui com você, Arley. A gente agradece muito o convite. A gente se conhece há bastante tempo, como você falou, tem um carinho muito grande por vocês, pela sua família e pela sua história. É muito gostoso ver o quanto você lutou, batalhou e chegou até aqui. Então, parabéns. Obrigado. Meu nome é Carla, eu sou enfermeira de formação. Trabalhei um bom tempo com saúde pública, mas há quase 10 anos fui convidada pela Nívia para fazer a coordenação da equipe assistencial de um residencial de idosos e é onde a gente está hoje, né, com muito carinho, com muito cuidado, com muito prazer e sempre pensando ali em olhar para segurança, olhar para o cuidado, sempre focando na humanização, no cuidado centrado no morador, nos profissionais, porque a gente fala, segurança não é só para o nosso cliente, mas é para todos que estão ali, né? A segurança envolve todos que estão ali envolvidos no cuidado também. Então a gente tem esse olhar para o todo, para a pessoa em si, não só para o morador, não só para o colaborador, mas para todas as pessoas que estão com a gente. Excelente ponto, né, Carla? Assim, a gente percebe as LPIs se preocupam, sim, com a segurança do residente, a maior parte delas, né? Mas a segurança do colaborador também é super importante, ainda mais nesse ambiente que a gente tem riscos ergonômicos, etc. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas a segurança da pessoa que está na ILPI, né? Então, acho que trouxe já um ponto bastante importante aqui. Para a gente introduzir, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a ILPI de vocês, assim, número de residentes, qual que é a faixa etária, qual que é o grau de dependência, qual que é a filosofia de trabalho de vocês na ILPI. Tá bem, então vamos tentar dividir o tema, né, Carla? Nós, Arley, temos o prazer e a honra de trabalhar numa instituição que é bastante séria, ela já tem mais de 85 anos de existência,
Ela foi fundada por uma comunidade aqui de São Paulo, muito focada no atendimento à pessoa idosa e suas vulnerabilidades. Ela é considerada uma ILPI de grande porte, né, porque a nossa capacidade hoje atinge 170 leitos, né? Atualmente, a gente tem trabalhado com 120 leitos ativos na nossa instituição. Todos esses leitos são abarcados por pessoas com uma faixa etária mais avançada, então sempre 85 anos ou mais. Quanto ao perfil do cuidado, eu acho que a Carla tem mais aí o conhecimento e a proficiência para falar sobre o tema. Imagina, mas o nosso cuidado, ele é focado na pessoa idosa e a gente cuida de todos os níveis de dependência, né? Quando a gente fala de um cuidado no envelhecimento, a gente trabalha sempre com níveis de cuidado, né? O nível 1, aquele morador que é mais independente, que tem autonomia, que escolheu morar lá por diversos fatores, mas que não precisa muito de cuidado. E a gente vai caminhando para o nível 2, onde ele já precisa de alguns cuidados para algumas atividades básicas de vida diária e alguns outros cuidados, até aquele morador que tem dependência para a grande maioria das atividades de vida diária. Então, a gente precisa apoiar em banho, alimentação, em higiene pessoal. Então, a gente cuida de todos esses níveis de cuidado, né, de moradores. E qual que é a maior concentração dos idosos lá? São que grau de dependência que vocês Então, cuidam? hoje, a maior parte, ele chega para a gente, a grande maioria, com algum tipo de dependência. Alguns com nível de demência também. A gente trabalha muito com dependência física, motora, né, ou cognitiva. Então, a gente vai dividindo os cuidados de acordo com aquilo que ele precisa, porque um grande desafio nosso é a gente dar o cuidado proporcional à sua necessidade. Ele precisa ter desafios de acordo com o que ele consegue. Eu não posso fazer por ele aquilo que ele consegue. Então, os cuidados dentro da nossa ILPI, ele também é dividido por isso. Então, o morador que ele tem independência para tomar banho sozinho, para se vestir, para se alimentar, ele precisa fazer isso por mais tempo possível. A gente vai fazer por ele o que ele não conseguir no momento que ele não conseguir, né? Então, a gente também vai estratificando esse cuidado de acordo com essa necessidade. E um outro ponto importante é a percepção da família, Arley. A família é a que acaba sentindo a necessidade real de levar o idoso para a instituição, porque um dos grandes dilemas que a família hoje tem à frente da longevidade, que, né, nós lutamos tanto para alcançar a longevidade e ela veio, graças a Deus, e nos deu mais anos de vida, de memória, de parceria em família, mas, por outro lado, também traz as suas fragilidades e os seus desafios. A família traz o idoso para o aspecto da institucionalização, quando, de fato, aquele cuidado é um cuidado que já não consegue ser propiciado dentro do lar de uma maneira adequada para este idoso. Então, tem ali, sem dúvida nenhuma, alguma necessidade já instalada. São raras as vezes em que a família opta por trazer o idoso simplesmente pela companhia, pela questão da socialização ou pelo ambiente seguro que, em geral, é provido dentro das ILPIs. Em geral, a família acaba tomando a decisão por uma necessidade de apoio clínico e assistencial a este morador. Então, a gente entende que as famílias brasileiras têm feito um papel muito bonito, que é de manter esse idoso dentro do lar o máximo possível. E nisso, as ILPIs hoje estão se especializando em receber sempre um idoso já com aspecto de doenças crônicas instaladas. Então, raras vezes você tem a recepção de um idoso que tome um único medicamento, que faça a sua autogestão em saúde. Em geral, o idoso que vem para as instituições, ele vem porque ele já tem algum risco associado, algum desafio instalado. E a gente costuma falar muito, né, em conversas nossas e em diversos momentos, que quando a gente recebe um morador, a gente recebe um morador para cuidar, mas a gente recebe mais 2, 3, 4 familiares. Então, a gente cuida não de 120 vidas, né, mas de 400, 500 pessoas, né? Porque quando a gente está oferecendo um cuidado adequado para aquele morador, a família também se sente segura e confortável. Ele passa, muitas vezes a gente fala, né, um morador, quando ele chega para a gente, o filho, que muitas vezes está cuidando daquele pai, daquela mãe ou daquela esposa,
ele deixa de ser um cuidador e volta a ser um filho, que ele volta a ter a casa do pai para visitar, ele volta a se fazer ali um filho novamente, né? É que ele tira do, entre aspas, da responsabilidade dele, mas assim, esse encargo do dia a dia, né? Sim. Descuidado com o pai, ou a mãe, o avô, a avó, etc. Ele delega, de certa forma, isso para... A gente compartilha, Vamos, José. Esta é a realidade, é um compartilhamento de cuidados e de responsabilidades. E é um fator de isolamento muito grande quando você se vê único filho ou viúvo, ou que você está. Ou o idoso fala assim: nossa, eu estou dando trabalho para os meus filhos. Ou o filho fala: olha, todos os meus irmãos estão trabalhando, eu, por já estar aposentado, fiquei com o encargo de cuidar da minha mãe. É muita responsabilidade. E essa responsabilidade extenua ao longo dos anos aquele indivíduo que está ali provendo este cuidado. Nós tivemos casos em que filhos chegavam para nós e falavam: há 10 anos eu não sei o que é viajar e tirar férias. E aí a gente primeiro tem que estabelecer uma relação de confiança dessa transição de cuidado, porque é uma corrida de bastão. É uma corrida de bastão, essa gestão e esse cuidado. Você tem que pegar esse bastão com a firmeza necessária para que quem está lhe passando aquele bastão fale: eu entreguei na mão certa. Quando você faz esta passagem, este filho te entrega esse bastão, ele fala: ok, agora eu posso fazer uma outra corrida, e quando for avançar e for de novo o momento de eu pegar esse bastão, eu vou estar pronto e descansado para isso. Então, vários filhos nos falam: será que vocês conseguem cuidar da minha mãe? Eu cuidava assim, eu fazia desta forma. E a gente vai ouvindo, vai aprendendo, porque nós, gestores de LPIs, se tem uma coisa que nós temos que ter é a humildade de saber de que a gente não sabe tudo. A gente não sabe nada na realidade. Cada caso é um caso, cada família nos entrega um desafio diferente, e quando a gente assume aquele caso, você tem que dar ao outro segurança. E essa segurança, como a Carla falou, é a segurança emocional, é a segurança clínica, é a segurança social, é a segurança financeira, a segurança espiritual. Todas essas seguranças nós temos que garantir a ele e à família para que o planejamento de todos fluam de uma maneira bastante ampla. Nossa, ó, explodiu aqui agora, de verdade. Porque a gente vem voltado para falar de segurança, pensando, né, no mais trivial, né, aqui. Confesso que eu tinha trazido para a gente falar de queda, que a gente vai falar ainda um pouquinho de queda, de segurança com medicação, etc, etc, indicadores, né. Mas o negócio é muito mais holístico, né, muito mais. Poxa vida, segurança espiritual, segurança financeira, enfim, exatamente, vocês são responsáveis por uma segurança da vida, né, ali da pessoa, né. É uma relação de confiança, né, e a gente fala, quando o momento ali da chegada, toda admissão ela não pode ser rápida, né, a gente fala que o processo de admissão ele deve ser feito com calma, com segurança, com tranquilidade. A gente fala, uma pessoa que quer trazer o seu familiar para uma ILP, ele precisa conhecer, ele precisa olhar as possibilidades, entender o que é melhor para aquela família, né, porque às vezes o que é melhor para uma família não é para outra. Tem várias questões envolvidas nesse processo e tem um momento ideal de você institucionalizar o seu familiar. E esse processo, a partir do momento em que a gente define, olha, agora é o momento, a gente vai trabalhar todo o processo de adaptação, porque a adaptação ela é das duas partes. A gente conhecer aquela família, aquele morador, tudo isso é muito importante para que a gente tenha um planejamento de um cuidado de uma forma assertiva, né? E esse processo ele chegou na nossa instituição, a gente vai avaliar, passa por um grande processo ali de avaliação de todos os profissionais técnicos da equipe. Então, médico, enfermeiro, o fono, assistente social, fisioterapeuta. A gente tem uma grande quantidade ali de profissionais que vão entendendo, conhecendo e traçando um plano de cuidado, que a partir desse plano toda a equipe vai cuidar pensando naquilo que é ideal para aquele morador, naquilo que ele quer, alinhado com o quê? Com o que a família também deseja. Então a gente faz isso muito alinhado. Avaliamos, a gente traz a família para uma discussão, para a gente estruturar esse plano de cuidado junto, e a gente vai monitorando isso. A qualquer momento ele pode ser alterado ou deve ser alterado por alguma necessidade própria.
Então esse cuidado, ele é constante. E aí, a cada momento que a gente vai conversando, a gente vai trocando experiência, a gente vai junto definindo e traçando esse plano de cuidado que deve envolver principalmente o morador, porque ele é quem tem mais direito de escolher, de tomar decisões. Isso vai criando uma relação de confiança. E essa relação de confiança que vai dando a tranquilidade e a segurança tanto para o morador quanto para o familiar. E um dos pontos que a Carla está reforçando muito da confiança, ela só vem com a verdade. E isso é algo de que a gente não pode se eximir, nenhum gestor pode se eximir da verdade. E a verdade, às vezes, ela não é o que a família quer ouvir. Uhum. Nós já tivemos vários contratos que sequer foram iniciados porque havia uma expectativa. Por exemplo, tem familiares que nos procuram e falam: olha, meu pai não para de cair em casa, eu estou trazendo para vocês porque ele não pode cair nunca mais, tudo bem? E a gente fala: não, não está tudo bem. Ele é um idoso caidor crônico, tem ambientes e tem situações que a gente pode propiciar mais seguro para o seu pai, mas essa garantia não será dada. Eu não posso colocar isso no meu contrato e nem lhe prometer. Estamos de acordo? Não, só vou levar meu pai e minha mãe para um ambiente que ele não caia nunca mais. Esta verdade tem que ser dita a esse familiar, não vai acontecer. Então esse plano de cuidados, ele é ajustado muito dentro das possibilidades, dentro da realidade de cada caso. Não existe uma Disneylândia, não é assim que funciona. Algumas pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é de fato a prestação de serviço na ILPI, e entendem, estou entregando meu pai para um ambiente muito mais seguro, mais apropriado do que a minha própria casa, então nenhum evento daqui por diante acontecerá com ele. A gente vai tentar, assim, eliminar todos os potenciais riscos para aquele morador, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode tirar do cenário desta família de que o que está posto de risco inerente ao próprio envelhecimento, isso ninguém pode tirar, porque senão a gente toma e tolhe a capacidade de viver do indivíduo dentro da ILPI. Então só não cai quem não anda, não é, Arley? Exatamente. Até porque ele está saindo, às vezes, de um ambiente que é menor e controlado, que é a casa dele, para um ambiente maior, com mais desafios, com mais oportunidades, né, de socialização, muitas vezes, e interação. Então, ele também vai estar exposto o risco do espaço ali. Então, a gente também precisa organizar todo o ambiente, tomar ações para o espaço, como a Nívia falou. Então, o que no quarto eu tenho de obstáculos, de desafios que eu consigo controlar? Tem coisas que a gente consegue controlar e outras não. Então, a gente vai tentando olhar para esse espaço, para esse ambiente e para esses desafios e oferecendo para ele os recursos que são possíveis oferecer. Então, se ele anda bem, não precisa de nenhum recurso, como que eu vou trabalhar aquele ambiente? Então, eu preciso de um piso antiderrapante, eu tenho que tirar tapete, eliminar obstáculos. Agora, ele já está com uma certa dificuldade na marcha. Que recurso eu posso colocar para que ele tenha mais segurança ao caminhar? Então, precisa de um andador, né? Precisa, às vezes, de uma bengala, algum equipamento de auxílio. Então, a gente vai tentando olhar para ele e tentando pensar no ambiente e nos riscos próprios para cada um, de uma forma muito individualizada, né? Entender o plano de cuidado, o físio aí no meio também disso tudo, Com né? certeza, a equipe interdisciplinar é extremamente importante, em todos os aspectos, né? Um fisioterapeuta para olhar, para avaliar as questões ali de fortalecimento, para, né, fazer um plano terapêutico ali focado no fortalecimento, na segurança do espaço, o nutricionista que vai entrar ali, às vezes, com uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, a gente tem um olhar muito interdisciplinar, pensando em todos os E tudo também, né, desafios. o engajamento do próprio idoso quando possível. Então, o que a gente tem de iniciativas, por exemplo, dentro da nossa ILPI? Nós temos, além de toda a capacitação e treinamento dos colaboradores, nós também capacitamos até os nossos voluntários, quando a gente fala de prevenção a quedas. Então, se o voluntário chegou no quarto de um idoso e encontrou naquele quarto piso molhado, aquele voluntário tem obrigação de falar: o senhor, por favor, nesse momento não vai andar aqui porque tem um risco, e eu vou chamar a equipe e vou sinalizar o local. Então, até o voluntário sabe que existe esse risco. E com isto, acontece o aprendizado do próprio idoso. Nós temos idosos hoje que falam: olha, eu não estou saindo da cama porque eu derrubei água, alguém pode vir limpar o chão? Que legal. Sinal de que ele aprendeu. E ele aprende como? Por esse processo.
Vocês criaram uma cultura, né? É a É a cultura da segurança, Uhum. né? E ela tem que estar realmente permeando todo mundo que está ali, né? Porque aí automaticamente o idoso se envolve também nisso, né? Se ele vê que o meio dele, o ambiente dele tem a preocupação com isso, não Eu tem como ele tenho se que me envolver, engajar. né? Sim, a parte educativa do morador, ela também precisa ser muito forte. Ele também precisa saber quais são a responsabilidade dele nesse processo, Uhum. né? Então, um calçado adequado, muitas vezes a gente também apoia ele, olha, esse calçado não é o apropriado para você. Vamos pensar em um modelo mais seguro, que vai te dar mais segurança. Não deixar ambientes no quarto. Então, a gente vai orientando para que ele também saiba qual é a responsabilidade dele nesse processo, Uhum. né? Claro, tudo dentro daquilo que ele consegue se responsabilizar, né? Vou aproveitar e contar um caso. Exemplo de quedas e essa questão do sofrimento familiar, para você ver como toda a história tem vários aspectos a serem vistos. Nós tínhamos uma moradora que se viu a vida inteira usando salto. E aí chega no momento em que ela está mais A Carla vai ser assim, né? certamente, ela vai ter essa rotina, o plano de cuidado dela Já vai pegando. será realmente muito especial. Porque essa idosa, ela falava: "Eu não me vejo sem salto", apesar de entender que o seguro é andar com tênis agora. Só que a gente percebeu um sofrimento quando a gente pediu para que a filha levasse embora os calçados. E a filha queria levar porque minha mãe vai ficar mais segura. Só que aonde a gente estava esbarrando? Na segurança e o conforto e na identidade dela. Não bastava só a segurança, também a gente estava Segurança da identidade também, a gente nesse estava caso. descaracterizando a quem como ela se via como pessoa. Então o que que a gente fez? A gente pediu para que ela escolhesse 2 ou 3 calçados que ela mais gostava com salto e fizemos um acordo. Em alguns dias da semana, a senhora usará o salto, mas nestes dias em que a senhora for usar o salto, um dos nossos colaboradores vai lhe oferecer o braço. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Legal. Então, para ir nas festas, que nós promovemos uma série de festas, ela se via nas festas com salto alto. Então, para que descaracterizar ela num momento tão importante? Uhum. Então, a gente fez esses acordos e foram muito válidos, foram sustentados até o fim, porque fazia bem para ela e também fazia bem para a gente. Quando isso foi posto, ficou bom para a família, ficou bom para a gente, ficou bom para ela, aí a gente conseguiu uma tríade de sucesso. E essa tríade só acontece quando a gente tem esse compartilhamento, que tem que estar lá desde o princípio no contrato. É. Então, E sabe que eu até nem queria perder um ponto que você trouxe, que eu acho, nossa, eu acho brilhante, assim, porque eu não sei se todo mundo tem essa clareza, então eu queria reforçar bastante, né? Essa transparência com a família, Sim. ela reforça mais a confiança do que o contrário, né? Porque eventualmente essa pessoa vai chegar numa casa que vão falar, não, aqui ele não vai cair, eu garanto que ele não vai cair. E quando ele cair, aí traiu a confiança, Uhum. né? Nesse momento traiu a confiança, aí de fato a expectativa que tinha, a confiança que existia, ela não vai existir mais, que você me garantiu e não cumpriu, né? Agora, se você é transparente, consegue demonstrar que você tem a preocupação da segurança dentro do seu ambiente, dentro da sua cultura, mas mesmo com tudo isso, não tem como a gente garantir que não vai cair, eventualmente, a pessoa ela vai entender que aquela é uma troca transparente, uma relação de confiança e que realmente se cair é porque vocês não Todos tinham os que fazer aspectos tudo foram isso aí. esgotados. O Exato. que é importante é a gente ter a segurança e tudo que é possível ser feito para prevenir, a gente está fazendo. Eu acho que esse é um cuidado. Então, fortalecimento, exercício físico, uma alimentação, como eu falei, e todo o cuidado com o ambiente, né? O que a gente pode fazer está sendo feito? Tá. Então, eu estou tranquila. O que acontecer pode ser uma consequência do processo, mas que a gente vai tratar sempre com segurança e com confiança. Eu trabalhei bastante tempo em UTI, né, UTI pediátrica, e quando eu comecei, né, na instituição, isso foi uma coisa que me impressionou, né, assim, a transparência da instituição e quando entra um paciente ir lá e falar quais são os possíveis riscos e etc, etc. E quando acontece um evento adverso,
Você ir lá, comunicar a família, mesmo que assim, às vezes você conseguiria esconder para sempre, Uhum. né? Fala assim, não vamos contar que a família não vai nem saber e tá tudo ótimo, fica melhor assim, né? Mas a instituição não trabalha assim, né? Ela é tudo transparente e, na verdade, e isso é uma boa prática, obviamente, também que eu lembro que a gente fez muito benchmark até com hospitais de fora do Brasil, principalmente Estados Unidos, tal, que já trazem essa boa prática para cá. E é impressionante o quanto isso, na verdade, ao invés de causar desconfiança, causa confiança, né? Contrário. Quando você chama e fala, erramos, Uhum. a contramedida é essa, o plano de ação é esse, Uhum. etc. E coloca tudo na mesa. Isso reforça a relação de Sim. confiança, né? Então, dica para vocês, tá, gente? Ó, isso é super importante, né? Essa relação de transparência, assumir responsabilidade, ela reforça, ela aumenta a confiança, né? E não o contrário, né? Você ficar tentando esconder, não, aqui é tudo perfeito, ficar tentando esconder. E quando ocorrer um evento, que vai ocorrer um evento, gente, é absolutamente impossível não acontecer um evento, Uhum. né? Você O pega, cuidado é muito difícil. assim, qualquer coisa do mundo, né? Uhum. Poxa, aviação, né? Que, assim, mais controles e seriedade do que tem aviação e cai avião, né? Uhum. Qualquer outra coisa, né? Assim, erro médico que não é para acontecer, mas infelizmente acontece, né? E vários outros. Poxa, quanto tempo existe indústria automobilística? E você não compra um carro zero japonês você compra, não, vou comprar um japonês porque ele vai ser perfeito. Eu tinha um carro japonês que quebrou o câmbio 2 anos atrás, que falaram assim: "Meu Deus, esse câmbio não quebra nunca". O guincheiro falou pra mim assim: "Nunca peguei um carro japonês com câmbio quebrado na minha vida". Eu falei: "Pois é, aconteceu comigo", né. Então, não tem como o erro zero, e é Na nossa importante essa experiência, é transparência. exatamente esse contexto que você está trazendo, Arley. Esconder significa trair a própria cultura da instituição. Você, acima de tudo, vai ficar exposto para o seu colaborador. Ele sabe que você errou e ele sabe que você não levou o erro adiante, você não tratou o erro. Então a gente entende que todo erro tem que ser tratado. E quando a gente fala de tratativa de erros, a primeira coisa que tem é a transparência, chamar a família para inclusive nos apoiar, nos ajudar e trazer a visão deles para que a gente possa eliminar ou consertar ou rever os processos. Então protocolos, procedimentos, eles existem porque alguém algum dia falhou e depois sentou e refletiu sobre o erro. É por isso que existe um protocolo. E nenhum protocolo, a gente fala que é engessado, todo protocolo pode ser revisto. E sempre pode ser revisto para melhor. E quando a gente fala do público idoso, e aí quem está em casa sabe muito bem disso, o idoso é criativo, Arlê. Eles fazem cada coisa que a gente fala, não é possível que com o protocolo tão fechadinho, todo mundo treinado, a gente achava que não tinha brecha para que isso acontecesse. A criatividade impera, né, Cá? E a gente vai lá e percebe, fala, não é possível. Então, por exemplo, hoje, na nossa instituição, todas as nossas cadeiras de rodas possuem uma roda antitombo. Por que possui essa roda antitombo? Porque um dia, um dos nossos moradores colocou o pé em cima de um puff como esse que está aqui com a gente, e a cadeira não estava travada, e aí ele quis ir um pouquinho mais para trás. No que ele fez isso, a cadeira tombou. Quando isso acontece, a culpa é do idoso? Não. O processo não estava completamente ajustado. Onde que nós podemos melhorar esse processo? É chamar a família, ouvir junto, ouvir o próprio idoso, entender de que forma nós erramos para que a gente consiga, de fato, mitigar aquele erro novamente. Mas isso não quer dizer que não possa surgir um erro novo. Vai surgir, né. O errar é humano, né? A gente fala, o errar é humano, mas que barreiras a gente consegue colocar dentro desse processo que a gente vai impedir de um novo erro acontecer, É. né? Então, o que não dá, a gente olhar para esse tombo da cadeira, olhar para a cadeira sem antitombo e não fazer nada. Não, a gente tem que olhar para isso. Só que a gente vai corrigir só a dele? Não. A gente vai corrigir todas as outras, Sim. porque a gente tem que aprender com aquele erro, né? O que é ruim, a gente olhar para aquilo e não melhorar com aquilo. Então, a gente considera cada evento acontecido uma oportunidade da gente melhorar o processo. Esse é o grande desafio. E daí vem esse fortalecimento da relação, porque quem faz um contrato na ILPI, por isso que é muito importante que a primeira conversa seja longa, como a Carla falou, seja franca e que a gente sabe que ninguém entra. Por exemplo, a nossa ILPI, a estadia dura em média 5 anos e meio. Mas nós já tivemos moradores de 23 anos na nossa Uau. casa. Nós conhecíamos os netos e bisnetos
daquele, a gente viu netas grávidas daquele morador, a gente sofreu junto com aquela família por doenças, ou a gente vibrou com aquela família por chegada de gêmeos, a gente vive todas as vibrações positivas e negativas dessas relações que são construídas. Então, quando a franqueza está posta, ela faz parte desse jogo e desta relação, a gente consegue muitas vezes receber até o colo e o tapinha amigo da família. Muitas vezes a gente fala assim: olha, nós precisamos sentar porque teve um evento com seu pai, foi muito grave e a gente quer ter você para refletir conosco. E a gente conta tudo o que aconteceu e o filho ou a filha vira para a gente e fala assim: meu Deus, ele fez isso. Vocês não tinham como eliminar esse problema. E aí a gente fala: ai, que bom, a gente também foi acolhido por eles, porque a gente sofre quando erra. E esse sofrimento, quando tem um erro, ele tem que vir, a gente tem que dar espaço para esse sofrimento, mas na sequência para a reação. A gente não pode ficar só na fase de murmuração do erro. A gente tem que murmurar, tem que sofrer e tem que reagir. Mas faz parte dessa reação essa relação. E quando ela é bem construída, às vezes a gente recebe bons afagos também. Não, é super importante. É, eu queria agora que se vocês puderem compartilhar um pouquinho de quais são. A gente está num papo tão bom aqui, mas é, eu não queria sair desse clima que a gente está, mas eu queria, só para aprendizado mesmo, saber quais, de cabeça, assim, quais os principais indicadores de segurança que vocês têm hoje lá na ILP de vocês. Olha, para a ILPI, a gente trabalha os indicadores de infecção em geral, né? Respiratória, urinária, de pele. A gente trabalha lesão por pressão, que é um risco do idoso. A gente acompanha também hipoglicemia e queda. Esses são os principais, além, claro, de eventos adversos com dano grave, mas esses, graças a Deus, a gente está conseguindo controlar bem, mas a gente monitora todos esses indicadores. E a gente trabalha muito com uma cultura, com a nossa equipe, de notificação, principalmente daqueles quase erros, né? Porque a gente sabe que quanto mais notificações de quase erro a gente tem, mais oportunidade a gente tem para melhorar processos. Explica para a gente, Carla, o que é o quase erro. Um exemplo, vamos falar de administração de medicamento. A administração de medicamento, ela envolve todo um processo, que vai desde a prescrição até a separação, chega na enfermagem, a administração. Então, se em alguma dessas etapas a gente identificar, olha, o medicamento foi separado errado, a enfermagem chegou, olhou, aí eu tenho a leitura do código de barras, eu bipei, vi lá que essa medicação não é dele. Eu vou notificar, olha, isso é um quase erro. Não aconteceu erro, porque eu tenho barreiras dentro desse processo que vão me impedir de chegar a dar aquela medicação errada para o morador. Mas em algum momento eu tive um processo que teve uma falha. Então, eu preciso notificar. Por quê? No final do mês, eu vou analisar todos aqueles eventos possíveis ou possíveis futuros eventos e em cima deles eu vou traçar um plano de ação. Onde que eu estou tendo mais possibilidade de melhoria? É na prescrição, é na separação ou é lá na hora da administração? Então, eu vou olhar para esse processo e a partir daí eu vou traçar um plano de ação com foco nisso. Então, isso eu dei um exemplo para a medicação, mas isso pode acontecer em qualquer situação. Então, daí vem a importância, né, de ter protocolo, rotina, procedimento, tudo descrito, né, seguro para tudo, para a gente colocar o maior número de barreiras possíveis, né? A gente usa aquele desenho antigo, né, do furo no queijo Do suíço. queijo suíço, isso. Colocamos lá N barreiras, porque eventualmente uma dessas barreiras pode falhar, mas se você tem uma outra que vai sempre tem pegar. uma segunda barreira, né. E a gente trabalha ali muito nesse processo, assim, da cultura, do treinamento, de você também acompanhar. A gente trabalha muito com percepção de risco, né, então a gente tem uma programação de treinamento que a gente tem temas que a gente precisa falar todo ano, né. Então, por exemplo, como eu atender um morador que tem demência, como eu atendo isso? Então eu tenho que treinar todo ano como ele vai cuidar desse morador, como a forma de cuidado, a forma de conversar, como eu vou administrar a medicação para ele,
cuidado paliativo, então, administração de medicamento. Então, eu tenho uma relação de treinamentos, transferência do morador, tudo que eu tenho que treinar todo ano. Por quê? Porque eu preciso reciclar, mas também eu tenho recebido pessoas novas para a equipe. Então, eu preciso de um tempo também para eu ambientar esse profissional dentro da nossa cultura. Esse é um grande desafio, né? Tem vários estudos que falam que a maioria dos eventos acontecem com pessoas com menos tempo de casa. Então, se eu tenho uma rotatividade maior do funcionário, eu preciso treinar mais vezes também. Só que não basta eu treinar e eu preciso acompanhar. Então, a gente tem muito acompanhamento de prática, que a gente fala beira-leito, né? Então, eu treino, depois eu vou lá para ver se aquilo está acontecendo. E nesses acompanhamentos, é um bom momento também para eu desenvolver a gente trabalha muito com percepção de risco. Então, a gente vai, acompanha, observa e discute com aquele profissional o que ele enxerga de risco dentro daquele procedimento, o que a gente enxerga de risco para o morador, risco ocupacional, risco para ele. Então, a gente trabalha com esse olhar, muito mais no perguntando do que no informando. E aí, a partir das respostas dele, a gente vai discutindo oportunidades de melhoria no processo e reconhecendo, claro, as atividades seguras, os cuidados seguros. E com isso, a gente também vai criando indicadores. Olha, antes do treinamento, o meu público era desta forma, né? Era assim que eu estava com esse padrão de cuidado. Depois do treinamento, eu estou com esse. Olha, passou 6 meses, vamos fazer de novo? Tá igual? Ou eu preciso retreinar? Então, é um ciclo constante que a gente precisa ir cuidando. Que somado a isso, só um adendo, tem a cultura da não punição. E isso é bastante importante, porque se esse indivíduo identificou esse quase erro, ele fala: "Poxa, foi meu colega lá da farmácia que separou o medicamento errado, não vou falar nada que ele é meu chapa", não é isso? Então essa situação ele tem que entender que ao ele trazer a notificação de que houve aquele erro na separação e que supostamente foi dentro lá da farmácia, bem no plantão do colega dele, ele tem que saber que o colega dele não será de forma nenhuma punido por aquilo. O colega vai ser conscientizado, ele vai participar da solução. Olha, mas houve aqui um erro de separação. Vamos refletir por que aconteceu esse erro na separação do medicamento? Ah, porque nós tínhamos a Dona Maria e esta semana entrou a outra Dona Maria. Então, eu acho que eu me confundi porque eu estava habituada a ter uma única Dona Maria no meu mapa de separação de medicamentos. Ah, ok. O que a gente faz para distinguir a Dona Maria A da Dona Maria B? Ah, então vamos por uma com a letra em vermelho. A gente vai saber que tudo que for vermelho a gente vai separar para outra Dona Maria. Pô, legal, você nos ajudou também na solução. E isto é uma cultura que tem que ser fortemente amplificada, porque senão a gente nunca vai chegar perto do erro efetivo. Se o profissional perceber que de alguma forma a notificação está servindo como base de punição para os colegas, elas deixam de existir automaticamente. Eu acho que é tão importante que vocês estão trazendo, né? Porque a gente pode focar muito em criar protocolos, rotinas, procedimentos. A gente pode focar muito em treinamento. Uhum. Mas se a gente não tiver uma cultura que traz a não punição, que traz todo mundo ter o conhecimento como voluntário, né, de tudo que traz de risco, e o quão importante é aquilo, não adianta você só treinar, né? Então, isso carece de uma maturidade grande, né? E de maturidade e humildade, né? Sim. Né? O que você já comentou, né? A humildade de assumir que a gente pode errar a qualquer momento, então a gente precisa estar a todo momento buscando as minhas fragilidades que eu tenho e sempre vou ter, porque, né, quanto mais a gente amadurece, mais a gente percebe oportunidade, mais a gente busca, e é um ciclo sem fim, né? Sim. De treinamento, de criação de cultura, etc, etc. Há quanto tempo a gente não tenta incutir na cabeça das pessoas a importância de higiene das mãos e a gente ainda não é um processo 100% em lugar nenhum do mundo, né? Mas obviamente que você só chega próximo da excelência nesse cuidado se aquilo está na atmosfera, está na cultura, está no dia a dia, está na boca das pessoas, está no hábito das pessoas, né? E não só do cuidador, Sim. né? De todo mundo que está envolvido. A gente fala, a gente hoje tem trabalhado muito com co-construção, né? Trazer todos os envolvidos dentro desse processo, construindo
o cuidado junto com a gente. Então, o morador, hoje a gente tem comitê de moradores e familiares que vão nos ajudar a melhorar, a traçar um plano de cuidado mais de acordo com o que eles querem. A gente tem comitê de profissionais, né, da ponta, assistenciais, não assistenciais, que também vão nos ajudar a criar um ambiente de trabalho que seja adequado para eles. Então, é isso, é construir junto com quem está envolvido no processo. Porque muitas vezes a gente pensa de uma forma, a gente tem uma experiência de vida, uma cultura, uma forma diferente de viver do que o profissional que está ali na frente atuando. Então, às vezes eu vou traçar um plano que na prática não vai funcionar. Uhum. Quando ele vem para junto, constrói junto, de acordo com a vivência dele do dia a dia, a adesão também vai ser mais fácil, né? Tanto do morador quanto do profissional. Então, hoje a gente tem focado muito nisso, em coproduzir, co-design, né? Que a gente fala. E me veio um ponto agora aqui, que assim, eu imagino que boa parte das pessoas que vão assistir devem, lá no fundo, ter um julgamento, assim, né? Falar, mas a ILPI de vocês é fácil. Vocês têm recurso, vocês têm um número de profissionais, né, grandes, vocês não têm turnover, vocês, né, imagina que é a Disneylândia que você comentou, né? Eu queria só que vocês comentassem o que vocês puderem nesse sentido, assim, só para que as pessoas entendam que isso que a gente está discutindo aqui, ele pode e deve ser feito em qualquer ILPI, mesmo que você ache que você não reúne todas as condições ideais para ter isso. Uhum. Com 28 anos de ILPI pela frente, eu acho que tem algumas histórias para contar. Acho que tem uma história lá do começo da minha carreira, que foi a história que me posicionou, onde eu estou e qual é o aprendizado que se tem aqui, e que traduz muito bem isso. Todas as instituições vivem dores muito similares, e essas dores também têm resoluções muito similares, e algumas delas independem de recurso financeiro, dependem muito mais de boa vontade. Eu, um dia, fui estagiária de nutrição nessa instituição e eu fazia o acompanhamento das refeições. E no café da manhã, eu me irritei muito, e aí vou dizer que eu mesma julguei, porque uma das idosas, que super bonitona, inteira, maquiada, bonita, toda arrumada, ela pegou o garfo e plá, 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 bateu na xícara Para chamar. para chamar. Aí eu cheguei perto dela para atendê-la. Olá, pois não, posso ajudar a senhora? Pode sim, eu quero um adoçante. Eu olhei para a mesa, o adoçante estava na frente da mulher. Na hora, eu falei, pelo amor de Deus, ela pode pegar, né? Eu falei, mas o adoçante está aí, a senhora pode se servir. Quem é você? Eu falei, eu sou nutricionista, né? Estou me formando em nutrição. Aí ela falou assim, então dá um recado para tua chefe nutricionista. Quando ela colocar uma xícara branca, com prato branco, na toalha branca, e o adoçante, creio eu, está numa embalagem branca, avise que a gente tem déficit visual, eu não enxergo. Uau! Uau! Me resignei ao tamanho de uma formiga, Um tapa de luva de pedi peito. perdão, peguei o adoçante, entreguei na mão dela e no dia seguinte falei, nunca mais vamos colocar louça branca com toalha branca com adoçante branco. Vamos colocar tudo colorido. O problema existe em todas, a solução também. Só que a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque todo dia tem um desafio diferente. Então é isso, é se desvestir do julgamento, fazer a cocriação, porque quem me ensinou naquela manhã foi ela deu uma aula. Foi. Ela deu uma aula É. do que é se colocar no outro, de empatia, do cuidado centrado, formas de abordagem, terapeuta ocupacional, a nutricionista. Em um momento a gente se colocou no lugar É dela. verdade. Então é isto. Nossa, Todas as ILPIs têm as mesmas dores, as soluções são parecidas e a gente acredita muito no compartilhamento. Então, uma das coisas que a gente tem falado aqui o tempo todo, que é a segurança, mas também tem a segurança psicológica de poder dizer tudo isso aqui para você e dizer para quem está em casa. Nós cometemos erros todos os dias e aprendemos com eles e nem por isso vamos negá-los, nem por isso vamos escondê-los. Quando a gente tem segurança para dizer isto, significa que a gente está aprendendo com esta fragilidade. brilhante, muito legal. É Nossa, isso. que exemplo, sensacional. Estamos chegando ao fim e no final de todo capítulo aqui do nosso podcast, eu faço uma pergunta que não está no roteiro, tá?
É a mesma pergunta para todo mundo. Então, Essa a Carla vai responder primeiro, tá? a minha pergunta é, Carla, por que o idoso é invisível? Eu acho que tem muitas pessoas que têm dificuldade de se enxergar como um idoso. A gente percebe muito isso, né, a gente recebe pessoas que às vezes chegam lá e não querem ver, porque tem medo de se ver daquela forma no futuro. Isso é um grande desafio para muitas pessoas. Perfeito. Nossa, perfeito, perfeito. Carla, não, Nive. coisa ruim. Nívia, na sua visão, por que que o idoso é invisível? Porque ele já mora na gente. Que é isso que eu e a Carla pensamos muito similar e aprendemos muito próximo. Eu acho que esse idoso, ele já mora na gente. Quando a gente nasce, a gente tem a criança, a gente tem o adulto, a gente tem a mãe, o pai, a gente tem o profissional e a gente tem o idoso. Só que na sociedade, nós estamos acostumados a falar do idoso como um problema. A gente sempre fala, a criança é o futuro, a gestante, que coisa linda, o profissional, que carreira maravilhosa. Mas quando você fala do idoso, só se vem na mente das pessoas decrepitude. E esse idoso já está na gente. Só que a gente nunca diz para esse idoso que já está dentro da gente assim: nossa, você vai ter tanta história fantástica para contar lá no fim. Nossa, você vai poder lembrar de tanta coisa maravilhosa porque você viveu mais do que um jovem que morreu num acidente. Nossa, que maravilha, você ainda pode ter sonhos. Que maravilha, você pode viver o seu segundo amor. Você pode ser um empresário aos 80 anos. Hoje em dia, então, o céu está ao limite, É. porque nós vencemos muitas barreiras. Então é isso, esse idoso é invisível porque ele mora na gente, mas a gente não alimenta ele, a gente suprime ele. Ó, lindo, parabéns para vocês dois, de verdade. Muito bem. Foi um grande prazer, nossa, foi um papo maravilhoso, de verdade. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, o altíssimo nível da nossa conversa aqui. Tô transformado de verdade com a nossa conversa, fiquei muito feliz. E para quem está assistindo e tá com a mesma sensação boa que eu tô, por favor, compartilhe com outros gestores de LPI, com outros profissionais da sua LPI e com quem mais puder, porque o papo aqui foi tão bacana para qualquer cidadão, né, qualquer pessoa ouvir. A gente Obrigado. que agradece o convite. Para a gente é um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia e ajudar a deixar cada vez mais, eu acho que o nosso mercado mais qualificado, né? O que a gente quer é que quando chegar a nossa vez, já estejam todos preparados, né? É verdade. Viu? É isso mesmo, muito obrigada a você e você que está em casa, por nos dar esse espaço e nos permitir trazer essa pauta, que eu acho super importante, Arley, e quanto mais você puder trazer essa pauta, a gente agradece, que a gente fala mais um militante nessa causa, para tirar esse estigma também que existe das ILPIs, que infelizmente muitas pessoas ainda sentem vergonha de dizer, olha, eu vou colocar meu pai numa Uhum. casa de repouso, ou eu optei, ou pessoas sentem-se muito culpadas neste processo. Então a gente precisa tirar essa barreira para tentar traduzir melhor para o mercado de que a ILPI também pode ser esse ambiente de encerramento de ciclo mais feliz, parceiro, compatível com a dignidade que aquela vida merece. Perfeito. Obrigado.